Sabe, tem gente que muda uma profissão. E tem aqueles que, bom, eles simplesmente criam uma do zero. Hoje, a gente vai contar a história do homem que deu nome e forma a uma área inteira da medicina aqui no Brasil, o Dr. José Eduardo Dutra de Oliveira. Hoje perdemos um dos pais da nutrologia brasileira. Essa foi a notícia que marcou a comunidade médica. Uma perda imensa, de verdade. E para a gente entender o peso dessa frase, o tamanho do que ela significa, a gente precisa ir além da homenagem e mergulhar na jornada extraordinária dele. Então, fica a pergunta, né? Para entender a dimensão dessa perda, a gente precisa saber, afinal de contas, quem foi o Dr. Dutra? O que ele fez para ser considerado o pai de uma especialidade médica inteira? E como em toda grande história, tudo começa lá atrás, na formação. Os primeiros passos do Dutra de Oliveira já davam um sinal de que ele tinha uma mente inquieta, uma mente muito à frente do seu tempo. Olha só que interessante. Logo depois de se formar em medicina pela USP em 1951, ele fez algo que quase ninguém fazia na época. Ele olhou para uma área que, aqui no Brasil, vamos ser sinceros, mal existia, as ciências nutricionais, e ele viu o futuro ali. Sem pensar duas vezes, embarcou para os Estados Unidos para 4 anos de especialização intensiva. E não foi em qualquer lugar, foi em centros de excelência como Vanderbilt, Tulane e Cincinnati. Era uma busca, assim, incansável por conhecimento. Mas, veja bem, todo esse conhecimento que ele buscou lá fora tinha um propósito muito claro: ser aplicado aqui, no país dele. O retorno ao Brasil não foi o fim da jornada. Pelo contrário, foi o verdadeiro começo da missão de plantar as sementes da nutrologia em solo brasileiro. O ano de 1956 é um marco. A convite do professor Hélio Lourenço de Oliveira, o Dr. Dutra começa a dar aulas e a fazer pesquisa em nutrição lá na USP de Ribeirão Preto. E isso é fundamental, porque foi ali que começaram os estudos formais da nutrologia no ambiente acadêmico brasileiro. Ele estava, literalmente, na linha de frente desse movimento. E agora a gente chega no momento que talvez seja o mais emblemático de toda a carreira dele: o nascimento de um nome, de uma identidade para toda uma área da medicina. Imagina a cena, estamos na década de 70. Já existiam médicos que se dedicavam de corpo e alma à nutrição clínica, mas tinha um problema bem prático. Como definir o que eles faziam? Faltava um nome, faltava um termo que desse conta de tudo aquilo. E aí veio a solução do Dr. Dutra, que foi de uma simplicidade genial. Ele propôs uma única palavra: nutrologia. Um termo novo, direto, poderoso. Um termo criado para dar identidade, para dar respeito e para garantir um lugar formal no campo da medicina para todos que se dedicavam às ciências nutricionais. E ele não guardou essa ideia só para ele. Em 1972, com uma visão global, ele escreveu para uma das publicações mais importantes do mundo, o American Journal of Clinical Nutrition. Nessa carta, ele não só propôs formalmente o termo nutrologia, mas também nutrologista para o profissional. E ainda aproveitou para anunciar a criação da Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN. Era um movimento nascendo e se apresentando para o mundo todo. E o impacto foi direto. Foi muito rápido. A proposta de 1972 abriu o caminho para que, só 6 anos depois, em 1978, o Conselho Federal de Medicina batesse o martelo e reconhecesse oficialmente a nutrologia como uma especialidade médica no Brasil. Uma vitória monumental. Mas criar e oficializar uma especialidade era só o começo, né? O verdadeiro legado do Dr. Dutra foi sendo construído ao longo de décadas, em números que impressionam e que mostram o impacto de uma vida inteira de dedicação. O legado dele pode ser medido em números, por exemplo. Na pesquisa, foram mais de 300 trabalhos científicos publicados. Pensa nisso. Cada um desses trabalhos é como um tijolo fundamental na construção do conhecimento que temos hoje em nutrologia. E essa dedicação toda ia para a sala de aula também. Foram mais de 50 anos como professor. Meio século formando e inspirando novas gerações de médicos e de pesquisadores. A liderança dele também transcendeu a academia. Ele ocupou cargos de um prestígio imenso. Foi diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, presidente da Sociedade Latino-Americana de Nutrição, membro da Academia Nacional de Medicina. Cada cargo desses é uma prova da influência que ele teve, moldando a saúde não só no Brasil, mas na América Latina. Então, o ponto crucial é este. A trajetória dele não foi só de um médico ou a de um professor. Foi a jornada de um visionário que inspirou inúmeros profissionais e, mais importante, consolidou a nutrologia como uma especialidade médica respeitada e essencial aqui no Brasil. O Dr. Dutra de Oliveira se foi,
Mas o seu legado de ciência, de ética e de amor pelo conhecimento, esse permanece vivo. Vivo em cada profissional que ele formou. Que o exemplo dele continue a iluminar o caminho da medicina. Gratidão eterna, mestre.